Capitão América 103 foi publicado aqui em dezembro de 1987 e apesar da a história da capa ser dos Novos Defensores, a mais legal é a do Capitão América mesmo, onde ele está atrás de quem tinha roubado o escudo dele na edição anterior. Ele estava correndo atrás de uma pista que levava a outra, não sei o que, então ele estava sem conseguir encontrar. Aí ele resolve pedir ajuda para o Nick Fury. Ele entra assim numa das bases da SHIELD, que naquela época tinha umas bases assim em prédios escondidos em Nova York, né? Ele atravessa lá uma parede holográfica. E isso até me lembra, acho que uma história do Quarteto Fantástico 2099, onde o quarteto utilizava lá na Nova York subterrânea abandonada uma dessas bases da SHIELD, né? Então acho que é uma referência a essa época. E aqui todo mundo era amigo ainda, não tinha muita complicação, era só chegar e falar, pô, tô com um problema aqui, roubaram meu escudo, não tô conseguindo encontrar tal. E o pessoal da SHIELD fala, não, beleza, vamos te ajudar tal. Eles começam a pesquisar um tiozinho que tinha inventado lá produzido o escudo do Capitão América. Eu nem lembro se esse cara aparece em alguma outra história. E aí eles descobrem que o apartamento desse cara foi invadido e ele foi raptado também. Então eles desconfiam de uma indústria que está fornecendo armas para a SHIELD, que meio que sacaneou o Stark assim, e pegou o lugar dele no fornecimento de armas, e eles não confiam muito nessa empresa e tal. E é esse pessoal mesmo que está lá, eles raptam esse cara, pega também o escudo do Capitão América, que eles querem desenvolver uma liga metálica similar, né? E aqui vai o Capitão América junto com o Nômade, né? Naquele uniforme lindo, antigo dele e tal, invadir essa empresa, o Capitão América aqui disfarçado pela SHIELD. Então, enquanto o Capitão América está se fazendo de um comprador, não sei o que, lá o Nômade está criando uma treta em outra parte da empresa para distrair. E no fim eles conseguem invadir lá onde esse carinha que inventou o escudo estava preso. E aqui é uma parte muito engraçada, porque ele tem vai ter um monte de escudos, tipo do Capitão América lá, só que o Capitão América não vai saber qual que é o dele, porque eles tinham tirado a tinta, então tava tudo igual. Parece aquela cena do Pica-Pau que tem a bruxa tentando descobrir qual que é a vassoura verdadeira, né? Ele vai pegando escudo por escudo que vai quebrando e fala, bom, não é esse, é o próximo tal. Até que depois o Nômade aparece e consegue encontrar qual seria o escudo verdadeiro. Mesmo sem a tinta, o Capitão América pega o escudo e fala, não, é esse aqui mesmo. E aí ele vai enfrentar o cara lá com a armadura, que eles conseguiram reproduzir o que seria a mesma liga metálica do escudo. Ele reveste essa armadura e vai lutando contra o Capitão América. Só que ele atira lá o escudo verdadeiro dele, que atravessa e destrói a armadura. Porque depois o carinha fala, eu fiz essa liga aqui, mas seu escudo no fim é muito melhor, tal. Então, é uma história simples e bem divertida aqui. Aí a segunda história dessa edição é dos Novos Defensores, uma fase que eles estão acho que em São Francisco, assim, eles estão lá meio que buscando alguma base, algum apartamento lá para eles ficarem, né? Naquela época, você pegar, eles sempre tinham essas bases, né, em algum apartamento, ou em Nova York, ou em São Francisco e tal. Eles vão acabar se envolvendo numa guerrinha lá com os mafiosos que estão importando um caviar proibido, mas na verdade para esconder cocaína, só que debaixo dessa cocaína ia ter um microfilme que eles vendiam segredos para a China, enfim, um puta rolo, assim. É mais uma desculpa, assim, para eles terem alguma briga. E é uma formação nova, né? Vai ter um Homem de Gelo, o Anjo, Serpente da Lua, uma mina de Asgard que eu não lembro qual que é, e um demôniozinho que eu também não lembro qual que é. Um pessoal meio randômico, assim. É uma história super sem consequência nenhuma. Eu acho que é uma época que eles essa ainda não tinha o X-Factor, né? Então, literalmente, eu acho que a Marvel fala, pô, a gente precisa enfiar esses super-heróis em algum lugar, né? Arrumar um emprego para eles e meio que fazer essas histórias aqui, né? Uma coisa que eu reparei é que em todo lugar, eu acho que eu não vejo a Serpente da Lua em nenhum diálogo, assim. Todos os outros, pelo menos, falam alguma coisa, né? A Serpente da Lua, no máximo, tá lá, meio projetando os poderes dela, assim. Nem sei se essa fase ela estava muda, mas mesmo assim, né? Não tem nenhuma participação efetiva dela. Ela está lá na equipe, assim, sempre de fundo e tal.
mas nada de expressivo dela. No final eles derrotam o cara, desmascara o que é, e aí o chefe dessa máfia depois vai querer vingança contra eles. Tal. É história típica da época, assim. E aí, fechando essa edição, é um daqueles Marvel Team Up com Tocha Humana e Homem de Ferro. O Homem de Ferro ele tá enfrentando um inimigo que tem uma arma que consegue derreter a armadura dele, então acho que é por isso que ele chama o Tocha Humana, né? Esse carinha um Infinitus, que se diz encarnação de um faraó do Egito, acho que deve ser o terceiro ou quarto vilão da Marvel, que se diz a reencarnação de um faraó e tal. E o que eu achei engraçado é que mesmo nessa época o Quarteto Fantástico não sabia que o Homem de Ferro era o Tony Stark, né? Então o Tony Stark fica lá enrolando, falando, não, meu guarda-costas foi atrás desse vilão, mas ele tem uma arma poderosa, não sei o que e tal. E aqui, no meio dessa edição, o Tocha Humana vai lá numa biblioteca pesquisar coisas sobre o Egito, assim, e tal, não tinha internet nessa época, daí ele repara que esse vilão, ele estava usando o nome errado da dinastia, que ele falava ser reencarnação. Ele falou, não é possível, se fosse um maluco ia ser mais cuidadoso, né? Então tem alguma outra coisa acontecendo. E aí ele percebe que esse cara, na verdade, não estava atrás do Tony Stark, né? Estava atrás desse tiozinho aqui, que é um cientista que trabalhava com Tony Stark. Então, no fim, eles se juntam novamente lá e conseguem derrotar esse carinha. Que, na verdade, é um vilão com uma super arma de fogo, assim. Então, essa história não tinha nada de muito especial mesmo. É só mais uma desculpa, assim, pra... Você joga na banca, né? Na época que isso aqui saiu nos Estados Unidos, era principalmente banca, né? Então você pegava essas edições que eram divertidas e jogava lá na banca. E acho que só por uma leitura casual assim era bacana. E assim, essas três histórias eu acho que não tem relevância cronológica nenhuma. E eu acho isso fascinante, porque significa que eu acho que elas nunca foram republicadas, alguma talvez tenha saído na Ebal, lá pelo Guia do Quadrinho, mas nunca foram republicadas depois, e eu acho que nunca vão sair, né? Porque eles não têm importância nenhuma, né? Então eu acho também realmente interessante essas histórias sem importância presas aqui só nesse formatinho.